Fala pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo vamos abordar aqui a atividade 2 de Química Geral e Experimental do módulo 53 de 2025. Mas antes de eu começar aqui de fato a responder as questões dessa atividade, eu queria estar pedindo um apoio a vocês, que vocês deixem um like no vídeo, se por acaso ele ajudar vocês de alguma maneira, que se inscrevam nesse canal e que, se possível, que vocês compartilhassem esse vídeo com os colegas de vocês da faculdade. Além disso, se tiver dúvidas com alguma resolução desenvolvida aqui no vídeo, vocês podem deixar as dúvidas de vocês nos comentários do vídeo, que quando eu tiver um tempo eu vou estar respondendo cada um. Ou se preferir, vocês podem me chamar no WhatsApp. Meu número está aí na descrição do vídeo e também bem no início deste vídeo. Dito isso, agora a gente vai prosseguir aqui com a resolução dessa atividade. Eu vou fazer com vocês aqui algumas questões dela. Bom, pessoal, a primeira questão que a gente vai estar desenvolvendo aqui no vídeo é a terceira questão dessa atividade. E basicamente aqui ela está pedindo para a gente analisar as alternativas que são apresentadas e dizer qual delas são a correta. Então a gente vai começar aqui primeiro analisando a alternativa 1. E ela diz o seguinte: ácidos têm pH maior que 7. Isso aqui é falso, pessoal. E eu vou explicar aqui para vocês por quê. Se um pH ele for maior que 7, significa dizer que esse meio aqui ele é um meio básico. Se o pH ele for menor que 7, nesse caso aqui a gente tem um meio ácido. Agora, se o pH ele for igual a 7, nesse caso aqui a gente tem um meio neutro. Ou seja, esse meio ele não é nem ácido e nem básico. Então, a alternativa diz que os ácidos, né, ele tem pH maior que 7. E a gente confirmou aqui, né, que, na verdade, para ser ácido, o pH ele tem que ser menor que 7 e não maior. Então, por conta disso, essa alternativa aqui ela está errada. Já a segunda alternativa, ela diz o seguinte: bases aceitam íons OH- em solução aquosa. Isso aqui também é falso, pessoal. Na verdade, as bases, elas fazem a liberar os íons OH- em solução aquosa. Vou desenhar aqui para vocês uma figura ilustrativa. A gente tem um recipiente que tem água dentro dele. E como exemplo de base aqui, eu vou utilizar o NaOH, que é o hidróxido de sódio, né? Ao jogar uma base em uma solução aquosa, como por exemplo o hidróxido de sódio, aqui vai acontecer o seguinte: ela vai se dissociar, essa base bem aqui, ó, ela vai se dissociar no meio aquoso. Ela vai formar aqui íons Na+, e vai liberar também os íons OH-. Então, pessoal, toda a base, ela sempre vai liberar esses íons aqui, ó, OH-. Toda a base sempre vai ter essa parcela aqui no composto, né? Sempre vai ter o OH. E esse OH ele sempre vai ser liberado em meio aquoso. E na verdade aqui as bases, elas fazem a aceitar íons H+. Porque esses íons H+, a gente consegue fazer uma ligação com os íons OH-. Porque eles têm sinais diferentes, né? Um é cátion, né, que é o H+, e o outro é ânion, que é o OH-. E com isso eles conseguem se ligar, e aqui vocês conseguem perceber, né, que eles formam a água. Então, o certo aqui seria o seguinte: as bases elas aceitam íons H+, e não íons OH-, porque os íons OH- elas fazem a liberar em meio aquoso. Então, pessoal, essa alternativa 2 aqui ela está errada. As bases elas fazem a liberar íons OH- em meio aquoso.
Já a terceira alternativa, ela diz o seguinte: a água, H2O, é sempre considerada uma base. Isso aqui está errado, pessoal. Na verdade, a água, dependendo das condições, né, ela pode ser tanto ácido como base. Então, vai depender da situação que ela se encontra. Então, nem sempre ela é considerada uma base. A quarta alternativa, ela diz o seguinte: o hidróxido de sódio, que é o que a gente utilizou aqui, né, é um exemplo de base forte. E isso aqui, pessoal, é verdade. Então, aqui a gente já encontrou a nossa resposta, né? O hidróxido de sódio é considerado uma base forte. Já a quinta alternativa, ela diz o seguinte: sais são formados pela reação entre um óxido, entre um ácido e um óxido. E isso aqui, pessoal, é falso. Na verdade, o sal, né, ele é formado a partir de uma reação de neutralização. E essa reação de neutralização, tem a seguinte cara, né? É um ácido reagindo com uma base. E com isso, um ácido reagindo com uma base, a gente gera um sal mais água. E essa reação aqui, pessoal, é uma reação de neutralização. Ácido mais base gera sal e água. E aqui a alternativa diz, né, que é a reação entre um ácido e um óxido. E está errado, na verdade é entre um ácido e uma base. Então, pessoal, a alternativa correta aqui é a alternativa 4, que diz que o hidróxido de sódio é um exemplo de base forte. E com isso a gente finaliza a resolução dessa questão. E agora a gente vai prosseguir aqui para a próxima questão. Bom, pessoal, essa questão aqui ela pede para a gente fazer o balanceamento químico dessa reação. E para isso a gente vai utilizar o método da tentativa e erro. Conforme a gente viu lá na atividade 1, a gente vai utilizar aquele mesmo método para estar balanceando essa reação bem aqui. Então, pessoal, primeiramente, a gente vai verificar, né, se de fato essa reação química ela está balanceada ou não. E como a gente sabe, né, para uma equação química ela estar balanceada, a quantidade de elementos no reagente ela deve ser igual no produto. Então aqui eu vou fazer o seguinte, vou aumentar essa reação aqui e colar ela aqui embaixo. Pronto. Então primeiro aqui a gente vai verificar a quantidade de alimentos no reagente. A gente vai começar primeiro contando a quantidade de enxofre, que é o S. Aqui, pessoal, o reagente, né, da reação é tudo isso aqui que está antes da seta. E a gente consegue perceber, né, que a gente tem apenas um enxofre. Então aqui a gente só tem um. Agora a gente vai contar a quantidade de oxigênio. E aqui no reagente a gente tem, aqui nesse composto a gente tem dois hidrogênios. E aqui no hidróxido de sódio a gente tem apenas um hidrogênio. Então no total, no reagente a gente tem 3 átomos de oxigênio. Agora de sódio, que é o Na, a gente tem apenas um átomo de sódio. E por fim, hidrogênio. Hidrogênio a gente só tem um também, né? Então, para a reação química ela estar balanceada, essas quantidades de elementos aqui ela deve ser igual no produto. Então a gente vai verificar se está balanceado ou não. Produto. No produto, a gente tem apenas um átomo de enxofre. Então, o enxofre em si ele já está balanceado, porque no reagente a gente tem um e no produto a gente tem um também.
Agora, o oxigênio, no reagente, a gente tem 3 oxigênio aqui e um oxigênio aqui. Então, no total, a gente tem 4 oxigênios. Então, o oxigênio em si ele não está balanceado. Agora, o sódio, no produto, a gente tem 2 sódios. Então, o sódio também ele não está balanceado. E, por fim, o hidrogênio. E no produto, a gente tem 2 hidrogênios. Então, o hidrogênio também ele não está balanceado. Então, pessoal, aqui a gente tem 3 elementos químicos que não estão balanceados. Então, a gente consegue concluir, né, que, de fato, essa reação química ela não está balanceada. E agora a gente vai balancear ela. A gente vai utilizar aqui o método da tentativa e erro. E a gente deve lembrar daquela ordem de balanceamento, né, que é o macho. Macho. O M representa metal, o A metal, o C carbono, o H hidrogênio. E por último, a gente vai balancear o oxigênio, que é o O. Então aqui, pessoal, a gente vai identificar o átomo de metal, que nesse caso aqui é o sódio, né, o Na. Então a gente viu, né, que no reagente a gente tem apenas um átomo de sódio, enquanto no produto a gente tem dois. Então, pessoal, para a gente balancear o sódio aqui, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode colocar aqui o 2, né, o coeficiente 2, do lado do hidróxido de sódio. E com isso a gente vai ter dois átomos de Na e com isso a gente vai balancear ele, né? Porque no reagente vai ter dois átomos de sódio e no produto já tem dois. Então, fazendo isso, a gente já balanceia o sódio. Então, aqui a gente já balanceou os metais. Agora a gente vai balancear aqui os ametais, que nesse caso aqui é o enxofre, que é o S. E a gente verificou, né, que o enxofre ele já está balanceado, porque no reagente a gente tem um enxofre e no produto também a gente tem um enxofre. Então a metal já está balanceado. Agora a gente vai balancear o carbono. E nessa reação não tem carbono. Então a gente vai pular aqui para o hidrogênio, que é o H. E aqui, pessoal, a gente tem o seguinte: no reagente a gente tem um hidrogênio e no produto a gente tem dois. Porém, a gente fez o seguinte, né? A gente colocou o coeficiente 2 aqui e, consequentemente, a gente vai multiplicar essa quantidade de hidrogênio bem aqui, ó. Aqui a gente tem um hidrogênio, porém a gente vai multiplicar por 2, porque a gente vai ter duas moléculas de hidróxido de sódio. Então, consequentemente, a gente vai ter dois átomos de hidrogênio. Então, com isso, a gente já até balanceou também o hidrogênio, colocando esse coeficiente 2 bem do lado do hidróxido de sódio, que é o NaOH. Então, o hidrogênio ele já está balanceado. Então, por fim, a gente vai balancear aqui os átomos de oxigênio. No reagente a gente tem 3 e no produto a gente tem 4. Porém, pessoal, a gente colocou o coeficiente 2 aqui, né? Do lado do NaOH. E, consequentemente, esse 2 ele vai multiplicar o, o átomo de oxigênio, né? Que no caso aqui a gente só tem um. Então, 2 vezes um vai dar 2. Então, aqui a gente tem dois, só nessa molécula aqui, né? A gente tem dois oxigênios. E aqui a gente tem dois oxigênios também. E 2 mais 2 é igual a 4. Então, no reagente, a gente já tem 4 átomos de oxigênio. E no produto, a gente já tem 4. Então, com isso, a gente já balanceou o hidrogênio, o oxigênio também. Então, ao colocar esse coeficiente 2 aqui, a gente já balanceou todos os elementos químicos dessa reação. Então, pessoal, a equação química balanceada é essa. Como aqui não tem nada na frente, né? A gente subentende que é um. Aqui é um.
e aqui também é 1. Então, esses aqui são os coeficientes estequiométricos para balancear essa reação. 1, 2, 1, 1. E se a gente analisar as alternativas, a gente consegue concluir, né, que a opção correta é a primeira opção. E com isso a gente finaliza a resolução dessa questão. E agora a gente vai prosseguir aqui com a próxima questão. Bom, pessoal, essa questão aqui ela aborda o assunto de cálculo estequiométrico. E ela diz o seguinte: assinale a alternativa correta de quantos mols corresponde a 100 gramas de silício. Figura 1. E aqui na figura 1, pessoal, a gente tem diversos dados a respeito do silício. A gente tem um símbolo dele, que é o Si, um número atômico, que é igual a 14, e aqui a informação mais importante, que é a massa atômica dele, que vai ajudar a gente a estar respondendo essa questão, que é igual a 28,086 gramas. Isso aqui, pessoal, significa dizer que 1 mol de silício é igual a 28,086 gramas de silício. Então, sabendo disso, a gente já pode montar a seguinte relação. 1 mol de silício equivale a 28,086 gramas de Si. Então, 1 mol de silício é igual a 28,086 gramas do mesmo. E a questão quer saber quantos mols, então é uma quantidade X, né, de mols, corresponde a 100 gramas de silício. Então, com isso aqui, pessoal, a gente pode também montar a seguinte relação. A gente pode dizer que X mols de Si equivale a 100 gramas de Si. Então, pessoal, aqui a gente formou uma regrinha de 3, né? 1 mol de silício equivale a 28,086 gramas e X mol de silícios equivale a 100. Então, se a gente multiplicar cruzado aqui, a gente vai conseguir determinar a quantidade de mols que equivale a 100 gramas de silício. Então, multiplicando cruzado, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter 1 vezes 100. E isso vai ser igual a x vezes 28,086. 1 vezes 100 é 100. E aqui a gente vai ter 28,086 vezes x. Aqui a gente vai isolar o x. E a gente vai ter o seguinte. Que x vai ser igual a 100 dividido por 28,086. Então, x vai ser igual a, fazendo a calculadora, 100 dividido por 28,086. 3,56. 3,56 o que, pessoal? Gramas. Na verdade é mols, né? Mols de Si. Então, pessoal, 100 gramas de silício equivalem a 3,56 mols de silício. E se a gente vir nas alternativas, a gente consegue concluir, né, que a opção correta é a segunda alternativa, 3,56 mols. E com isso a gente finaliza a resolução dessa questão. E agora a gente vai prosseguir aqui com a próxima questão. Bom, pessoal, essa questão ela diz o seguinte: assim, desejamos preparar 100 ml de solução de hidróxido de sódio com uma concentração de 0,1 mol por litro. Assinale a alternativa da massa de sólido que precisamos pesar para diluir em 100 ml de forma
a obter uma solução na concentração desejada, que no caso é de 0,1 mol por litro. Então, pessoal, para a gente responder essa questão, a gente vai utilizar essa formulinha bem aqui, de concentração molar. Ela diz que a concentração molar, que é representada por esse mzão, é igual à massa do soluto, que é o M1, dividido pela massa molar do soluto, vezes o volume utilizado. Então, pessoal, a gente já tem a concentração molar, que é de 0,1 mol por litro. A gente já tem o volume, que é de 100 ml. Então, falta aqui a gente determinar a massa molar do soluto, que nesse caso aqui é o NaOH, hidróxido de sódio. Então, aqui a gente vai determinar primeiramente a massa molar de NaOH. E para determinar essa massa, pessoal, a gente vai somar a massa molar de cada elemento que compõe ele, que no caso aqui é o Na, o sódio, o oxigênio e hidrogênio. Inclusive, a questão ela deu a massa molar desses elementos. Tá bem aqui. Então, do sódio é 23, do oxigênio é 16 e do hidrogênio é 1. Somando isso aqui, a gente vai ter o seguinte: 23 mais 16 dá 39, com mais um 40. Então, 40 gramas por mol. Então, isso aqui, pessoal, é a massa molar do hidróxido de sódio. Então, pessoal, basta a gente substituir as informações aqui na fórmula e a gente vai conseguir determinar a massa de soluto a ser utilizada para preparar essa solução. Então, substituindo, a gente vai ter o seguinte: a concentração, que é de 0,1 mol por litro, é igual à massa do soluto, que é o que eu quero saber, dividido pela massa molar do soluto, que é igual a 40, vezes o volume. Aqui, pessoal, tem um porém. O volume ele foi dado em ml. E a concentração molar, o volume está em litro. Então aqui a gente tem que transformar ml para litro. E para fazer isso, basta dividir por 1000. Até fazer um desenho aqui em cima. Então, se eu quero ir de litro para ml, eu faço o seguinte: eu multiplico por 1000. E se eu quiser fazer o contrário, ir de ml para litro, eu divido por 1000. Então, aqui eu vou pegar o ml, que é de 100, e quero transformar para litro. Então, nesse caso, eu divido por 1000. E isso é igual a 0,1. Então, eu vou substituir aqui. Aqui eu vou ter o seguinte: 0,1. Vou passar tudo isso aqui para o outro lado da igualdade multiplicando, porque eles estão divididos na igualdade da direita. Então, 40. Isso aqui tudo é igual a massa. Então, a massa ela vai ser igual a 0,1 vezes 40 vezes 0,1. 0,4. Como é massa, vai sair em grama. Então, pessoal, a massa
A massa de sólido, né, que a gente precisa usar é de 0,4 gramas. E se a gente vir aqui nas alternativas, a gente consegue concluir que a opção correta é a primeira alternativa, 0,4 gramas. E com isso, pessoal, a gente finaliza aqui o vídeo. Eu espero que ele tenha ajudado vocês de alguma maneira. Se por acaso tiver dúvida, vocês podem deixar a dúvida de vocês nos comentários do vídeo, que quando eu tiver um tempo eu vou estar respondendo cada um. Então é isso, pessoal, e até a próxima.